Olá, sejam muito bem-vindos ao Med Conversa. Hoje estamos aqui com a presença do professor Dr. Rodrigo Vargas, uma pessoa aí que vai enriquecer o nosso papo hoje, vai apresentar para a gente algumas coisas muito legais. Então, vamos começar já. Professor, conta para a gente como que é a sua história, sua trajetória até aqui. Fala, meus queridos! Boa tarde, Luan. Boa tarde, galera do Med Conversa. Eu sou o professor Rodrigo Vargas, sou biólogo, formado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, onde eu também fiz meu mestrado em Biociências e Saúde, com ênfase na fisiologia endócrina e metabolismo, e sou doutor aqui pela Universidade Estadual de Maringá em Biologia Molecular. Também tenho uma especialização em psicopedagogia. Finalizo no próximo mês uma especialização em fisiologia do exercício e comecei há pouco tempo uma outra especialização em emagrecimento e metabolismo humano. Muito legal. É uma carreira aí muito bem construída, né? Muitos anos de estudo para chegar onde chegou. E agora numa modalidade um pouco diferente, né? Agora o professor está trabalhando também com cursos. Inclusive, você que está vendo agora esse episódio, dia 17 de outubro, vai ter ali um curso sobre fisiologia dos esteroides anabolizantes, né? Isso, a gente vai falar sobre todo o metabolismo dos hormônios esteroides no processo de hipertrofia, vai falar sobre tipos de fibra, sobre contração muscular. A gente vai falar um pouco também, né, que é onde vai entrar a sua parte realmente, vai falar um pouco de fadiga. A gente vai ter também a participação de um nutricionista que é especialista realmente em dietas para hipertrofia. Uhum. Então vai ser um curso que vai ser bem enriquecedor. A gente vai passar uma noite inteira só falando de exercício, falando de hormônio, falando de hipertrofia. Vai ser um curso bem interessante, realmente. Bem legal, vai ficar disponível também depois, caso você não consiga participar. Então, quem tem a possibilidade e puder, vai ser muito legal, tá? Porque eu também vou estar fazendo uma participação especial, então vocês vão ver que esse curso vai ser excelente. Para aproveitar aqui a deixa também, apresentar o Gu, que está participando aqui com a gente. Você deu espaço para a gente fazer a gravação também. Então, Gu, muito obrigado aí mais uma É um vez. prazer Tamo imenso junto, meu aí, irmão. gente. É muito lisonjeante para mim participar com vocês aqui hoje e com certeza vai ser um sucesso e esse canal promete muitas coisas boas para o povo. É isso aí. E mais uma vez aí, a gente tá aqui novamente, tímido ainda, com vergonha, mas com certeza a gente vai se soltar aí e vai ter muita conversa legal, a gente vai discutir muita coisa boa. Então, vamos começar. Hoje, um dos intuitos que a gente pensou aqui na conversa era para pensar o que pode ajudar o estudante, principalmente ali o estudante de medicina, a se destacar na faculdade. Para quem não sabe, o professor Rodrigo foi nosso professor ali no ciclo básico inteiro, a parte de fisiologia. Eu posso dizer com toda certeza que foi um dos melhores professores que eu já tive na vida. E uma coisa que me marcou muito foi ter o professor, porque ele foi quem me deu a minha primeira aula no curso. Então, quando eu cheguei na sala de medicina, eu sentei naquela carteira, eu olhei para ele e falei assim, cara, já não é mais cursinho, já não é mais ensino médio, é a vida adulta. É pancada. É pancada. E foi muito legal a sua didática e tudo mais. Pergunta pra gente o que você acha que o estudante de medicina tem que ter para ser um diferencial lá, já no ciclo básico, para aprender a estudar, para conseguir ir bem nas provas e tudo mais. Olha, eu sempre priorizo do seguinte ponto. Muita gente tem dificuldade de aplicar conteúdo, de saber como fazer, de como usar aquela informação, porque as pessoas, elas muitas vezes tentam pular o básico. Tem muita gente que quer chegar na faculdade falando assim, vou pegar uma dexametasona, quando que eu aplico, que miligrama e tudo mais. Mas e aí, você já parou para pensar onde está sendo produzido esse corticoide? Já parou para pensar onde que ele vai atuar? Ou às vezes você já entendeu o mecanismo de ação do próprio órgão que vai estar recebendo aquela informação? Então muitas vezes acontece que falta o básico. Se você perceber hoje em dia, tem um monte de gente falando um monte de coisa na internet, como a gente estava comentando antes da gente começar a gravar. Tem um monte de gente falando um monte de coisa, mas o que está faltando é o básico. Porque às vezes a pessoa chega lá e traz toda uma ideia mirabolante, tem gente que vende um monte de curso, de dieta, de programa disso, daquilo. E aí quando você olha aquela coisa, você percebe que está faltando o O básico. básico. Está faltando a pessoa pegar e falar, se reconhecer, né? Como uma amiga de faculdade sempre falava, se colocar na sua insignificância e saber que você precisa saber o básico, né? Então, pega aquela informação, saiba as palavras que você está falando, da onde que vem aquilo. Então, você vai pegar e vai falar, sei lá, de um corticoide, mas primeiro pense, da onde que ele está vindo, né? Aonde que ele vai atuar esse processo? E como falta muito básico, você muitas vezes chega num profissional já formado e aí ele vai, cospe um monte de informação para você e você simplesmente pergunta para ele por quê. Ele trava. Trava na hora. Trava na Não hora. Ele sabe trava. E responder. se você. É uma coisa que eu sempre falo.
Na medicina, principalmente, a fisiologia é a base de tudo. Eu tenho colegas que são médicos hoje, que inclusive vão ser orientadores de vocês no internato, que eles falam o tempo todo, Guyton, o resto da vida. Né? Sai Guyton novo, eles estão comprando, eles estão se atualizando. Por quê? Porque a fisiologia não tem como você fugir. A base do curso todo da medicina é a fisiologia. Se você não entende como que o teu órgão, como que o teu corpo funciona, você vai entender como tratar ou como resolver alguma situação, como? Eu acredito que por visões prévias, assim, desses anos que a gente tem passado na faculdade, né, mesmo tendo vindo de outra instituição, e agora transferido para Sesumar, eu acredito que o que falta muito no aluno de medicina, ele, igual o senhor falou, se colocar no seu próprio lugar. A pessoa ela tem que entender que ela está lá para aprender e não para ensinar algo. Ela tem que se colocar no seu lugar, falar, poxa, eu estou aqui para aprender isso aqui, e o estudante ele é assim, cada vez é uma fase que vai passando e mais assim a gente vai aprendendo. Então é o essencial para que cada aluno entenda e, né, tenha o seu lugar em cada partezinha e aprenda do jeito, da maneira certa que o professor tende a ensinar. Sim. É tijolinho por tijolinho, né? Que a gente vai colocando, vai colocando o outro. E aí é o que o professor falou. A base que não está bem feita, o alicerce que não está bem feito, o tijolo que não está bem feito, quando você vai botar o teto, cara, não resolve, sabe? A casa todinha cai e desmorona. E uma coisa interessante, puxando já esse gancho também, como que o senhor vê essa questão do ciclo básico, né? Das principais matérias. A gente tem muitas matérias no ciclo básico, né? O senhor falou de fisiologia, que fisiologia realmente é muito importante para a gente. Mas das matérias do ciclo básico que a gente pode falar, quais matérias que o senhor acha que o estudante ele tem que, assim, saber muito bem, além da fisiologia? Ó, primeiro, quando você vai pensar em estudar, a primeira coisa que você tem que focar mais é onde você não sabe. Então, tipo, qual que é a matéria que você não gosta? Por exemplo, eu na faculdade eu tinha aversão à histologia. Então, tipo, eu tinha muita dificuldade de pegar e ficar no microscópio, de encontrar aquela estrutura, de saber interpretar, de identificar uma lâmina de uma lâmina para outra. Então, eu tinha dificuldade nisso, é naquilo que você tem que focar. Sim. Então, vai ter disciplinas. Por exemplo, a fisiologia foi uma coisa que me conquistou, a biologia celular me conquistou de primeira, assim. Só que tem algumas coisas que acabam você não tendo essa mesma facilidade. E aí que vem esse processo, né, que a gente está falando. E aí que vem de você saber construir aquela informação. Então, tá faltando aquilo ali, eu não vou passar por cima daquilo ali, porque depois isso vai me custar. Se você pega e passa por cima da histologia, por exemplo, que era uma coisa que eu não gostava, e a pato depois? Fica como? E se você for ser um patologista? E se você for precisar pegar e fazer um laudo patológico? E aí você faz o quê? Não vai Se saber você a for ser diferença, né? A célula mucinar da célula glandular. Entende? Então, o que falta muitas vezes é isso que o Gustavo estava falando, dessa sua própria posição. Então, eu não sei sobre aquilo, pergunta. Uma coisa que, né, vocês já foram, meus alunos sabem, que eu sempre falo em aula, pergunta. Pergunta, porque às vezes o que para vocês aqui é uma coisa básica, ridícula, às vezes para o Gustavo não é. E vice-versa, isso vai acontecer o tempo todo. Só que muitas vezes o que acontece é que a cultura do aluno da medicina é uma cultura competitiva. Por quê? Porque vocês têm que ser os melhores, porque vocês vão entrar no vestibular que é mais concorrido. Vocês não podem perder uma questão, porque muitas vezes uma questão vai te tirar de uma faculdade que você quer muito e vai te colocar numa outra que às vezes não era tanto a sua intenção. Então você fica o tempo todo batalhando com aquilo. E aí quando você entra na faculdade, chega um professor lá, fala uma coisa para você, tá todo mundo ali da sala, pode ser que muitas vezes ninguém entendeu aquilo, e aí ninguém pergunta por quê. Porque se meu colega não perguntou, é porque eu também não vou perguntar. Eu não vou passar essa É vergonha. a questão do ser melhor, né, cara? As pessoas, elas buscam ser, igual o professor falou, o vestibular, ele instiga muito o aluno a querer ser o melhor. Então, por exemplo, poxa, se eu não passar em primeiro lugar, eu não vou ser o melhor. Não é realmente assim. O primeiro lugar, ele vai passar, mas você vai estar na mesma sala do primeiro lugar, vai estar na mesma turma, vai sentar do lado do primeiro lugar. Não indica que a pessoa é mais inteligente ou não. Exato. Porque, assim, o cara pode ser um cara excelente nas matérias, mas às vezes na vida profissional não vai se realizar. Na como vida bom real médico. é muito isso. O cara que a gente vê, tem muita gente que pensa só tirar nota pra prova, acaba tipo assim, vou decorar aquele conteúdo e devora o livro assim de uma vez.
Só que na hora de aplicar não sabe. Tem que ter a sensibilidade de tratar o paciente, saber como lidar com as coisas e não só decorar, entender o conteúdo, né? Esse aluno que é o aluno que decora é o aluno que vai ter mais dificuldade quando ele chega no ciclo clínico. Porque aí ele decorou aquela informação, ele sabe, né? Eu falando da dexametasona, ele sabe que a dexa vai ser um corticoide. E ele sabe que é um corticoide. E aí, quando você coloca ele num quadro real para você fazer aquela análise do paciente como um todo, né? Que é como realmente vai precisar fazer para ter uma anamnese bem feita. A hora que ele coloca isso tudo lá, às vezes você pega um paciente idoso que tem uma polifarmácia, tá com 5 medicamentos diferentes. E você faz o quê? Se você só sabe que a Dexa é um corticoide. Pronto. E a interação da Dexa com o outro? Montiagem e tudo mais. Eu vejo, por exemplo, a gente está no módulo de dor abdominal. Aham. A gente teve no problema passado sobre constipação. Aí, por exemplo, já na abertura, eu pensei assim, opa, o opioide ele vai agir onde, né? Porque a pessoa ela tinha uma polifarmácia usava opioide. Uhum. Eu já penso assim, oh, legal, ele vai ter ali o receptor Mi e o receptor kappa, né? Então, o captor, o delta, mas e daí onde que vai agir? Por que que a fisiologia vai importar no fato de que vai diminuir a secreção ali de coisas na mucosa gástrica, na parte do intestino, o trânsito, às vezes vai diminuir ali a motilidade como um todo, vai diminuir o parasimpático, aumentar o simpático. Se o cara não se atenta nisso, ele fala assim, o opioide, ele deixa constipado. Ponto. Não vai adiantar nada. Na vida real não vai mudar muita coisa para o paciente e você acaba sendo um médico que acaba sendo assim, que só segue o que está dizendo ali um plano já pré-estabelecido, um protocolo. Você não faz coisas novas, você não busca ser uma pessoa que realmente faz o diferente pela pessoa que está ali confiando em você, a saúde dela, né? Mas buscando esse engajamento que você falou, cara, hoje vários médicos buscam exigir o protocolo. Não existe um médico praticamente hoje, 100%, que não vá para uma outra área, cara. A maioria é segmento de protocolo. Então esse aqui é o remédio que mais está dando efeito para tratar uma gripe. Pronto. Então, beleza, isso aqui que eu vou dar. O cara não busca outras maneiras, cara. Ele não vai buscar. E muitas vezes o que vai acontecer é que ele vai tentar aquele protocolo porque é o protocolo que ele sabe fazer, que é o protocolo que ele É o que ele aprendeu. sabe. Sim. Só que a hora que ele aplicar aquele protocolo e o protocolo não funcionar, o que ele vai precisar fazer? Direcionar para outro. Direcionar pra Procurar outra pessoa. Isso acontece muito em médicos neurologistas. A maioria. Pô, você tá com déficit de atenção? Vou te dar um remedinho aí, uma Ritalina. Que é o protocolo normal deles. Agora, buscar tratar diferencialmente esse TDAH é uma outra maneira, entende? Às vezes a pessoa não precisa de remédio. Sim. Às vezes é uma técnica, por exemplo, poxa, como que eu como eu estudo. Às vezes não é TDAH. Porque na maioria das vezes, se você reparar num determinado atendimento, o principal problema está na anamnese. Sim. Tá na anamnese, porque você chega pro cara, você vai, sei lá, eu tava conversando com um amigo há pouco tempo, que ele tava atendendo, ele é reumato, e ele tava atendendo uma manicure e tudo mais, e ele tava, e ela tava com dor disso, dor daquilo, não sei o que, não sei o que. E aí ele foi perceber que, na verdade, tipo, todas as dores que ela tava tendo era oriundo de uma depressão. Só que ela tinha passado por tantos médicos e ninguém fez nenhuma anamnese para saber se ela tinha depressão ou não. E aí, quando foi tratar a depressão, resolveu todos os problemas dela, que ela não era um problema muscular ou Estrutural, né? estrutural, era um problema simplesmente de depressão. Não ouviram ela, não foi uma pessoa ouvida. E o que o paciente quer hoje em dia é isso, ser ouvido. O médico humano, acho que isso é legal a gente pensar que no século XXI, tem até um médico que acompanha a gente na UBS, ele fez uma frase muito feliz que vai acompanhar a gente pro resto do curso, que é assim: o médico que faz o básico vai ser substituído pelo chat GPT. A inteligência artificial faz o básico, inclusive melhor do que muitas pessoas. Fazer uma pergunta ali, ele não vai esquecer o que você está esquecendo de perguntar. Agora, você olhar para o paciente e só de ver que ele está pálido, ver que ele está com um ânimo meio não tão legal, você já conhece aquela pessoa, num outro atendimento ela não está muito bem, você pensar num diagnóstico diferencial, você olhar para aquela pessoa como um ser biopsicossocial, é o que abrange tudo aquilo. E o conhecimento básico é o que vai mandar, né? Isso que vocês estão falando é uma coisa muito importante. Porque, assim, veja, quando você não sabe o porquê das coisas, certo? Você tem uma tendência muito forte a esquecer daquelas coisas. Então, por exemplo, eu posso até saber que a dexametasona é um corticoide, certo? Eu posso até... Só que isso aí é uma coisa de um remédio que às vezes você lembra, certo? Mas, por exemplo, como que funciona o coração? Como que são as bases? Se eu não sei o porquê que as ondas elas funcionam daquela forma, certo? Eu vou acabar esquecendo como é que é o fisiológico. Perfeito. E se eu não sei o fisiológico,
infelizmente, o patológico vai ser muito difícil de eu saber também. Com a medida que a gente vai passando Com certeza. os níveis da faculdade, a gente vai vendo as doenças. Só que a gente se esquece o que a gente aprendeu no ciclo básico, porque entra no que vocês estão falando, né? Por exemplo, eu estou decorando para uma prova e quando chega no final do ano, que terminou todas as provas, se a gente fizesse, repetisse todas as provas que a gente fez durante todo o ano, veja as notas dos alunos, quanto é que seriam novamente? É. Seria muito mais baixo, professor. Justamente porque a base faltou, entendeu? Então, assim, eu não sei como que a faculdade vê isso no sentido de revisões durante o ano, que eu acho que seria uma coisa interessante. Não, eu acho que, tipo assim, seria uma coisa interessante para a faculdade. Mas, assim, o aluno, considerando que ele é, tipo assim, o agente da sua formação, o principal agente, eu acho que ele deveria ter isso como preocupação, Sim. sabe? É que o aluno, o que precisava ter realmente é que todas as faculdades, universidades, geralmente têm um centro acadêmico. E, teoricamente, o centro acadêmico é para ele ter um representante participar de reuniões de professores, de estruturação, para rever uma ementa, para mexer no PPC, alguma coisa. Mas isso, na prática, realmente acontece? Não. Dificilmente uma instituição mesmo, pública, privada, qualquer uma, dificilmente a instituição ela recebe o aluno para entender o que o aluno está precisando. Porque na maioria das vezes o que acontece? Você tem uma instituição onde sei lá, determinado processo aconteceu a vida toda. Então a vida toda o aluno teve anatomia, histologia, fisiologia, bioquímica, e foi nessa ordem e funcionou essa ordem. Só que o tempo está passando, as coisas estão se atualizando. O aluno que a gente está recebendo hoje não é o aluno que a gente recebia 1000 anos atrás. Então, sei lá, 5 anos atrás, se eu chegava dentro de sala de aula e eu falasse, ó, a Coca-Cola é preta porque ela colocou corante dentro e esse corante vai te dar câncer. O aluno ia olhar para mim, ia baixar a cabeça e falar assim, é isso aí, e pronto, entendeu? Hoje, quando você traz uma informação para o aluno já te questiona. Por quê? Exatamente. E esse é o prazer de estar sendo professor hoje em dia, porque o aluno está se perguntando por quê. Porque muitas vezes sempre foi visto o professor como cara, detetor de tudo, e aquele que sabe de tudo, ele não pode nem ser questionado muitas vezes. Na faculdade mesmo, na época que eu estava, eu tive professores que, simplesmente por ter muitas vezes questionado uma questão de prova, você acaba ficando marcado para o resto da faculdade. E isso acontece porque você está num ambiente onde todo mundo tem um doutorado, né, ou mínimo mestrado, e o ego das pessoas está explodindo ali, Hierarquia. passando uma camada de ozônio ali, de tanto ego que tem, e as pessoas muitas vezes não sabem receber uma crítica. E aí se critica bastante uma nova geração de alunos que estão vindo, que estão muitas vezes enxergando as coisas de uma outra forma, que não estão recebendo as informações da mesma forma, mas esse aluno ele está se atualizando conforme a geração dele está se atualizando. E aí, será que está tendo uma atualização do professor? Porque o MEC exige isso. Porque se você pegar as diretrizes do MEC, o MEC exige que qualquer instituição de ensino anualmente dê um curso de atualização, dê um curso de formação continuada, que é o que o MEC gosta de chamar. Mas quem está fiscalizando isso? Aonde que essa formação continuada ela tá sendo conferida ou sendo vista se ela realmente está acontecendo? O dinamismo, eu vejo muito a questão, por exemplo, hoje em dia a gente está vivendo numa era em que a internet comanda o que a gente vê. Então, o conteúdo que a gente aprende vem da internet. O aluno hoje em dia não é aquele que está com 10 livros em casa. Exato. Não, ele tem um tablet ali, ele senta na mesa e ele vai pegando, ele troca de livro em segundos. Ele consegue extrair informações de um livro aqui, um livro ali. Na tutoria eu faço muito isso. Eu pego uma informação aqui por exemplo, agora que a gente está falando da parte de gasto. Eu pego uma coisa no Zater, encontrando com ele, vou trocando informações entre os livros, e isso faz com que a gente faça uma base mais consolidada. E o professor entender isso e aplicar na sala de aula com maior dinamismo, em vez de fazer só uma aula, vou ler os slides e seguir ali, não. Entender, às vezes também buscar colocar coisas tipo, em que a gente participa. Em radiologia a gente tem isso, eu acho muito interessante. Que a gente marca, ele coloca ali nos slides um lugar onde a gente marca. E, por exemplo, onde que está o problema nesse raio-x? Aham. Ele não vai dar a resposta mastigada, ele vai fazer com que a gente fomente esse conhecimento e fale assim, não, tá aqui, ó, tá com, sei lá, um pneumotórax, onde que você visualizou isso? Então, eu acho muito interessante o dinamismo associado, porque pra gente tá tudo na palma da mão. Rolou aqui, tá vendo um Reels, rolou, tem um post, uma coisa no Instagram, e
o estudo ele não precisa ser uma coisa monótona, só cara no livro. Às vezes a gente utilizar de formas que ajudem a adaptar à nova era também pode ser benéfico, né? Mas uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, de novo, para a gente voltar no que a gente começou, é do básico. Então, hoje em dia, tem muito aluno que erra muita coisa e às vezes acaba não aprimorando usando aquele conhecimento de maneira adequada. Por quê? Porque ao invés dele entender, como o Isaac falou, como funciona o coração, ele vai pegar um artigo de uma pessoa que fez uma análise de um caso, de um paciente que teve, sei lá, uma hiperplasia, que teve qualquer coisa ali, uma alteração no mediastino, e aí ele vai usar aquela informação como se fosse a informação básica, a informação fisiológica. Só que não é. E aí, essa capacidade de reconhecer o seu próprio lugar, como a gente estava falando, que é muitas vezes uma grande dificuldade. Sim. Eu acho sim que tem que aproveitar hoje em dia. Nossa, hoje em dia a gente tem todos os livros, como você falou. Você pega um tablet, um computador, você tem todos os livros ali. Você pode folhear, passar entre 10 livros em uma hora de estudo que você está fazendo. Só que a partir do momento que você sabe uma informação, você pode sair do livro para ir para outro lugar. Isso. Enquanto você não souber daquilo, fica no livro. Fica no livro. Fica no livro. Por quê? Porque a informação, para ela chegar no livro didático, ela precisou ser comprovada muitas vezes. Então, a hora que ela se torna não vou dizer uma certeza absoluta, porque na saúde, né, na medicina principalmente, Nada. a gente está mudando tudo o tempo todo. Mas a partir do momento que a informação vai para o livro didático, é porque ela já gerou quase que um consenso. Uhum. Então, se você não tem aquela informação ainda, busca o livro. O livro, ele vai te dar um suporte. E muitas vezes, se você não está entendendo aquele livro, pega o mais básico. Sim. Pega um menor, entendeu? Pega outra informação ali, para ela te dar a primeira estrutura para você poder partir para uma informação superior. É quando você entende o mais básico, o difícil fica fácil. Sim. É o saber se colocar no seu lugar, cara. Tô com uma dúvida, professor, olha, eu tenho uma dúvida aqui, ó. Tem como me explicar essa questão? Porque eu não estou entendendo no artigo. Ó, o professor vai lá, né, ensina como é, tal. A pessoa entende de uma maneira muito mais fácil, né? Eu acho que essa relação do professor com o aluno, eu acho que é o essencial que deve se ter, mas aí parte do aluno ter um interesse maior em chegar ao professor e ter a humildade grande de querer aprender, né? Eu acho que é o mais validado assim, por todos, né? Por experiências próprias, né? Sim. Uma coisa interessante até que o Rodrigo estava falando e eu me lembro muito bem, sabe? Veja, a gente na faculdade, né, é uma metodologia ativa de ensino, né? Sim. A gente lida com colegas, a gente Explica faz... o PBL pro pessoal, para quem ainda não conhece. Basicamente, na nossa faculdade, né, a gente tem um estudo 2 vezes por semana baseado em problemas que nos dão, né? Problemas de pacientes no geral, né? E aí a gente discute determinados assuntos baseados nos problemas que nos dão. E uma coisa que o professor falou é uma coisa que acontecia muito, principalmente no ciclo básico, e era uma coisa que me deixava muito chateado. É uma sala com 10 alunos, certo? Uhum. E aí, o que acontece? A pessoa, ela acha que ela está sendo inteligente. O que é que ela faz? Ela vê que todo mundo vai estudar pelo mesmo livro, sabe? E aí, como todo mundo vai estudar pelo mesmo livro, o básico, ela sabe que todo mundo já vai ter estudado, sabe? Uhum. E aí, sabe o que ela faz? Só o Ela artigo. começa a pegar um bocado de artigo dos negócios que não tem necessidade de trazer, sabe? Fica falando muita besteira. Sabe? Eu tô aqui, a gente tá falando Que a gente sabe o que O acontece. que é verdade. essa é a verdade, né? A realidade. Fica falando um bocado de besteira, Não sabe? tem nada a ver com E aí, tempo. se o professor, é que ele não faz isso porque vai constranger a pessoa. Se começar a perguntar o básico, que é o que a gente tá falando aqui desde o início, a pessoa não vai saber nem a pau. Mas nesse momento, eu falo pra você, quando o professor Rodrigo foi nosso tutor, cara, inclusive como tutor foi fenomenal. Foi uma pessoa que chegou e ele fazia justamente isso. Ele olhava e falava assim, ó, cara, você tá exagerando. Pra mim mesmo, uma vez ele pegou e falou assim, cara, você tá falando demais. Dá uma segurada aí. E assim, o tutor ele saber falar, ó, vai com calma. Ou pra pessoa que tá indo fraca demais, ó, estuda mais aí. É ter essa sensibilidade pra gente meter marcha ali e buscar a nossa melhor versão, porque ninguém é perfeito. E a tutoria eu acho que acaba sendo um negócio que, assim, fere o ego de muita gente que tem ego frágil. Porque a primeira vez que você leva uma invertida no professor que joga na sua cara que você tá ruim, você tem o ego frágil, você não quer aceitar. E entra aquela humildade, se colocar na sua insignificância. Exato. Porque ninguém é perfeito, ninguém nasceu sabendo tudo sobre tudo e a gente vai errar. O que o Isaac falou, o cara que chega na tutoria falando assim, ó,
Não, eu vou trazer 10 artigos do que, porque a, sei lá, insuficiência cardíaca congestiva tem um remédio que tem um N de 10 com P nem significativo que funcionou. Não é assim. Se você não sabe nem o que que é uma insuficiência cardíaca congestiva, para que você vai querer falar? É por isso que nesse momento, né, igual você estava falando, de tutoria, por exemplo, a tutoria para mim eu acho uma coisa excelente, porque que coisa mais interessante que é fazer basicamente o que a gente está fazendo aqui, para você discutir um assunto que todo mundo ali está estudando sobre a mesma coisa. Então isso é ótimo, Sim. né? Porque você está ali numa discussão e para você poder discutir alguma coisa, você precisa saber muito sobre aquilo. Tanto que o verbo mesmo de discussão é um verbo de alta complexidade. Se eu solicito uma discussão sobre algum assunto, a pessoa tem que saber muito sobre aquilo para poder discutir. A questão é justamente isso que o Isaac falou, né? E vai cair, vai pegar alguns chapeuzinhos que vai cair na cabeça de alguns aí que vão escutar, mas o que muitas vezes acontece é da pessoa chegar, trazer um monte de coisa, muitas vezes que nem precisa, e aí a pessoa fica chateada justamente quando você olha para ela e fala, por quê? É só isso. É só isso que, se você tá tentando estudar e aprender sobre o assunto, é só isso que você precisa focar. E eu sempre falo para os alunos em tutoria, em aula, qualquer coisa, se pergunte por quê. Porque muitas vezes o cara chega lá e fala, um medicamento tal, ele atua no receptor alfa 1, não sei o que, não sei o que. Você se pergunta, mas por que no alfa 1? Por que não é no beta? Por que não é no alfa 2? Aí não sabe a base, não sabe a, Não o que sabe, é não simpático, sabe a que é o diferença. parasimpático. Exatamente. Se perguntar por que o simpático? Nessa situação, por que o simpático? O cara já não entende, por causa do ambiente. Ele já trava, É. entendeu? Justamente por quê? Porque ele pegou aquela informação e ele focou tanto naquela informação que ele faz o que agora com ela? E aí você percebe que quando o aluno sai do ciclo básico, que esse aluno muitas vezes ele vai sair, porque ele decorou, porque ele tem a habilidade A de nota decorar. ele conseguiu, mas o aprendizado ficou. Isso, porque isso é um outro ponto que a gente pode discutir, porque o sistema educacional brasileiro que se baseia simplesmente de uma nota que você tira na prova, não tem como você pegar e dizer que você está avaliando o aluno de maneira correta. Agora, esse cara, ele pode decorar muita coisa e ele vai passar na prova. Porque para ele entrar na faculdade, ele precisou passar no vestibular. E não tem como a gente negar que o vestibular é uma grande decoreba. Sim. Né? Você tem que decorar 1 milhão de coisas, porque você faz uma prova com 1 milhão de matéria diferente, que não tem nada a ver basicamente uma com a outra, e você tem que saber de tudo. Não E vai tem como... esquecer. No fim das contas, não vai servir para nada, dependendo da área que você O seguir. que você lembra de álgebra, por exemplo? Hoje em Nada, dia? não lembro uma Entendeu? forma. O máximo que eu lembro é o Pitágoras. Agora, física, pergunta se eu sei como é que faz o lançamento oblíquo. Não faço ideia. Pergunta se você lembra como é que aquele trem vai chegar em tal lugar com tal velocidade, encontrar tal ponto. Quanto que ele tem que frear, a velocidade que o trilho tem que segurar a resistência para ele não conseguir bater, entendeu? E esse cara, é isso que eu digo, e esse cara ele vai passar do ciclo básico, porque o ciclo básico ele é muito importante, né? Justamente por conta tem esse nome de ciclo básico, ele é muito importante, só que ele também permite com que o aluno que decore passe. Ele permite, Sim. entendeu? Agora, o que esse aluno vai fazer depois disso? É esse o aluno que a hora que ele chega para ele fazer um atendimento, para ele fazer uma anamnese bem feita, ele não consegue. Porque ele não teve a capacidade de criticar o que ele mesmo estava fazendo. E hoje, se você olhar para o aluno e perceber a capacidade de autocrítica que ele tem, é muito baixa. Porque ele muitas vezes, ele vai tirar uma nota ruim na prova, e eu sempre falo isso, você é um bom professor enquanto o aluno vai bem na sua matéria. Porque o dia que ele for mal, ele não vai achar que o problema foi ele, que ele estudou mal, não sei o que ele fala, aquele professor me ferrou, blá, 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 entendeu? Porque aí o aluno ele tem muitas vezes o ego tão inflado que ele acha que numa turma onde você tem 50 alunos dentro de uma sala, o professor que dá aula não só para ele, não só para a turma dele, dá aula para outras turmas também. Sim. O cara acha que você vai pegar e vai marcar ele e no dia da prova você vai lembrar de tudo aquilo para descontar dele. Porque ele é o alecrim dourado, é só ele que importa naquela Que a sala toda. mamãe criou com tanto Nossa, carinho. a mãe passou a vida inteira dando leitinho pra ele, e agora que ele chegou na faculdade e o cara deu um tapa na cara dele, ele acha isso um absurdo, entendeu? E eu acho isso fenomenal, porque a faculdade é o ambiente que permite a gente crescer. Eu mesmo, quando olho para trás e penso desde onde eu cheguei no primeiro ano até hoje, como eu tô no terceiro, o quanto eu aprendi. E a gente ter a humildade e pensar assim, eu não sei tudo, na verdade eu tô mais perto de não saber nada do que saber tudo, Exatamente. faz com que a gente reconheça onde estão as lacunas. Que nem muito bem o Isaac pontuou a questão do artigo. Cara, você vai ler um artigo para falar de uma coisa muito aprofundada, é legal, mas se você não sabe para que você quer saber aquilo, você
simplesmente quer jogar aquela informação, vai ficar desconexo. Aí fica aquelas lacunas, que nem o professor sempre fala. O porquê daquilo, né? Por que que você X atua em Y? Ah, não, mas é que Y atua em X. Tá, mas o porquê? E você ter essas lacunas e você ter a humildade de saber assim, eu não sei isso, ir lá e buscar aprender, faz com que o aluno saiba. E às vezes ele errar uma questão, ele errar uma pergunta, não saber responder, ajuda ainda mais do que o cara que finge saber. Exato, e uma coisa que eu sempre falo, erra. Você tem que errar, né? Eu dei aula para vocês de memória. A gente sabe que quando você tem um evento ruim assimilado a alguma determinada informação, a fixação de memória é muito maior, né? Se você pegar e tentar lembrar, sei lá, de um dia que você foi para praia, a gente estava falando de praia antes, um dia que você foi para praia e passou o dia na praia, lá foi um dia perfeito, tudo lindo, não sei o quê. Se você perguntar para você mesmo daqui um mês como é que foi aquele dia, você não vai lembrar de muito detalhe. Não. Agora, se naquele dia passar alguém lá e te assaltar, você vai lembrar de nunca mais esquecer. isso. O aluno muitas vezes tem que aprender uma coisa, ele tem que errar. Você tem que errar, erra, porque toda vez que você errar, aquilo você não vai esquecer. Sim. Mas o aluno, né, professor, como o senhor está falando, né, ele tem que se colocar no seu lugar. Por quê? Normalmente tem várias estratégias que o aluno, vamos supor, ele está num estágio no UBS, vai lá um médico, chega, fala, olha, você não está fazendo o seu exame físico correto. Vai aprender. E tem muitos alunos que chegam no professor médico e fala, pô, como é que por que eu não estou fazendo certo? E bate boca com o médico. Eu acho isso uma extrema falta de educação. O aluno, ele tem que se colocar no lugar dele, ó, professor, o que que eu estou errando? A humildade é o principal fator que deve ser tomado pelo aluno nesse momento. Então ele tem que chegar no professor e falar, olha, professor, eu não estou entendendo, o senhor pode me ensinar fazendo um favor, ou se o senhor quiser que eu aprenda por fora, eu aprendo, mas prometo que na próxima aula eu vou trazer e vou surpreender o senhor. Isso, eu acho que é a melhor educação, o melhor comportamento que o aluno deve se portar dentro de uma sala de aula, dentro, né, dos contextos gerais que a gente passa por diversos hospitais, passa por diversos UBS, a gente sempre tem que ter a humildade. Por quê? É uma hierarquia, igual a gente estava falando. O médico, o professor, eles sempre vão estar acima de nós. Você não pode ser um bostinha, perdoe a palavra, mas e querer chegar mandando no negócio. Não tem como. O cara ele vai chegar e vai te cortar. Sim. Então, assim, eu acho que tem que ter essa humildade, esse raciocínio básico de várias pessoas. Né? A educação, acho que de casa parte muito disso, né? Sim. De chegar no professor, ter a humildade e falar assim, olha, eu não estou entendendo, ou eu quero melhorar, como eu posso fazer. Isso foi um exemplo que aconteceu comigo. Eu entrei agora no meio do ano na faculdade, e para mim eu não conhecia nada do PBL, estava bem cruzão, Assusta assim, no começo, né? assusta demais. E fui realocado com uma professora, assim, considero ela muito fantástica, que ela pegou e ensinou a gente praticamente a se guiar pelo PBL, mas de uma maneira assim, poxa, boa e que ajudou demais, cara. Ela, você não sabia, por exemplo, tinha várias pessoas, normalmente os alunos novos acabavam falando menos, né? Então, assim, ela chegava, tinha tutoria que ela falava, ela cortava os que falavam mais, ela falava assim, ó, vocês, por favor, vocês estão já falaram bem. Agora, vocês novos aí, fazendo favor, assumem a tutoria daqui pro final. E, cara, poxa, que massa ter esse instinto da professora de fazer você progredir. Porque, vamos supor, se ela deixa lá, ela fica só olhando para você e te mete uma nota ferrada no final, aí, velho, você vai ficar... Você não cresceu. Você não E cresceu. o objetivo é você aprender. E eu acho muito feliz quando a gente fala assim, erra agora. Por quê? Você tá na faculdade, você vai errar. Você não é perfeito. Porque se você errar agora, você vai aprender a tempo de você, quando você estiver na frente de um paciente, num plantão sozinho, você fazer o melhor por ele. Sim. Erra, tem que errar. Sabe, isso aí que vocês estão falando é uma coisa muito interessante. Sabe o que acontece? O aluno, ele faz uma coisa uma vez, certo? Ele vai lá e atende um paciente, o paciente está com uma dor abdominal, aproveitando que os meninos estão com uma dor abdominal. E aí, eles ficam muito cheios de si, sabe? Porque eles atenderam um paciente que estava com dor abdominal. Aí eles pegam e dizem assim, eu sei atender esse tipo de paciente, sabe? Sendo que ele atendeu um. Não precisa fazer mais nada. Entendeu? Eu sei atender esse paciente, sabe? E aí, eles já ficam tão cheios de si, que aí eles querem saber mais do que a pessoa que está acima deles, sabe? E aí, isso é um problema muito grande.
Porque o cara acha que ele sabe muita coisa, sendo que, na verdade, é o que a gente está falando, ele sabe muito pouco. Exato. E aí o que acontece? Ele não sabe, ele ainda não entendeu isso, que ele sabe muito pouco, que ele precisa desenvolver muito mais. E aí ele deixa de aprender, justamente por causa daquela velha história que a gente sabe. Só sei que nada sei. Quanto mais você acha que você sabe de uma coisa, menos você busca aprender mais. E isso também, Isaac, não é só um problema do aluno. Isso muitas vezes é um problema do professor. Porque, com certeza, você já tiver aula com algum professor, não pode dizer que fui eu, mas pode com algum professor que você vai lá e pergunta alguma coisa para ele, ele te explica. Aí você não entendeu, você vai lá e pergunta de novo, ele vai te explicar do mesmo jeito. E esse cara, muitas vezes, ele não consegue te trazer um outro exemplo, uma outra forma de te explicar, porque ele só aprendeu aquele. E aí, como ele aprendeu aquele e funcionou até hoje, ele não se preocupou de se atualizar. Ele não se preocupou muitas vezes de falar assim, será que agora eu vou ter um outro aluno e esse aluno ele vai me perguntar de uma outra forma? Será que agora eu vou ter, sei lá, muitas vezes ter que trabalhar com um aluno que tem, sei lá, que tem qualquer tipo de discordância com o que, né, a sociedade considera o usual, né, o normal. Sim. Então, se esse aluno tem uma forma diferente de aprender, como que eu vou lidar com ele se eu fizer sempre do mesmo jeito? Se eu fizer sempre a mesma forma, entendeu? E aí, muitas vezes, é o que a gente estava falando antes, às vezes também acontece do próprio professor, tá muitas vezes com um ego tão alto por conta de toda uma titulação, de toda uma formação e de tudo que estava dando certo até agora, que quando chega esse aluno que ele pergunta de uma maneira diferente, ele não consegue reconhecer muitas vezes que o negócio é com ele. Porque nós temos professores, né, ex-colegas meus de trabalho, que muitas vezes pegavam e ia corrigir uma prova de aluno e dava risada. Porque você, ninguém acertou. Vou dar para esse aluno 0,123 de nota. Porque o cara não tem nem a capacidade de pegar e dar um 0, dá 0,1, dá 0,2, coloca uma nota quebrada para mostrar uma superioridade. E qual que é o teu objetivo com isso? Se eu chego para você e eu tô dando fisiologia para você e eu vou lá e ferro com você o tempo todo, você vai querer aprender fisiologia? Não, Você vai fugir. você vai odiar a matéria Você vai daquele odiar, professor, em vez de você exatamente. pegar. Eu acho que foi muito legal, inclusive, eu posso dizer que aprendi muito com você, porque você sempre teve, continua tendo o amor por ensinar. Eu percebo que o jeito com que você transmite é aquele negócio, é tanta a humildade daquele negócio do porquê, que também o aluno tem que ter muito isso, do porquê, se auto-questionar, porque a gente acaba querendo realmente, se você sabe o porquê daquela coisa e você gosta de entender aquilo, quando você for explicar, você transmite isso. E você sempre fez isso e continua fazendo. Tanto é que hoje eu vejo que você tem tanto sucesso nas coisas que você faz e tem tanto público, tanto palco, as pessoas te seguem onde você vai, teus cursos e tudo mais, porque você tem a humildade de se auto-questionar em casa o porquê e transmitir isso. Que se a pessoa não conseguir entender, você fala assim, não, me manda uma mensagem, manda um Insta ali pra pessoa e você responde, você sempre foi assim. Então isso faz com que a gente tenha uma conexão e queira aprender. Não deixa o aluno distante da matéria, não deixa o aluno distante do conteúdo, traz ele para perto. E no final, não é você querer ferrar o aluno, querer que ele tire 0, querer que ele tire 100. Eu acho, né, que o seu aluno ele vai melhor, pro professor é melhor, o papel dele tá cumprido, né? Quando vai ser que o professor vai entender que se todo mundo está indo mal, o problema é ele? Tá? Eu vejo assim que tem muitos colegas de trabalho que ficam muito preocupados disso, de mostrar uma superioridade cobrando na prova. Só que se está todo mundo indo mal, será que o problema é realmente que você é o alecrim dourado e ninguém está conseguindo acompanhar o seu nível de complexidade? Será que é realmente o problema que está acontecendo com esses alunos ou será que o problema está sendo você? Eu acho E aí essa autocrítica falha muito. Deixa eu só... E aí, tem que você estava falando antes dessa humildade, tem uma frase do René Descartes, que inclusive eu tenho ela tatuada, que ele fala bem assim, daria tudo que sei pela metade que ignoro. Justamente para você aprender a se colocar no seu lugar. Porque, cara, eu tenho um doutorado em biologia molecular. Então, tipo assim, se eu for falar da bioquímica, da biologia celular, da fisiologia, eu sei muito sobre aquilo, mas eu não sei tudo. Mas eu posso saber muito sobre aquilo. Mas se eu sentar agora para conversar com você e você for me falar, por exemplo, de um exame clínico, eu sei fazer? Sei nada. Então, porque eu tenho um doutorado naquilo, eu sei muito sobre... Eu posso saber muito sobre uma coisa. Só que se você para pensar num universo de informação que a gente tem hoje, cara, você não é ninguém. É justamente isso, para você aprender. Você não é ninguém. E quando você aprender que você não é ninguém, toda vez que chegar uma nova informação, você vai estar receptivo a ela.
Porque se você achar que, nossa, você, Gustavo, sabe de tudo daquilo, quando alguém for falar alguma coisa, você vai assim, caguei pra você, eu já sei. Entendeu? E aí você não vai aprender. E o que a gente tem que fazer? Existe um provérbio chinês que ele fala bem assim, que você só será uma pessoa sábia se você aprender algo novo todos os dias. Só que se você tiver com essa mente fechada com esse ego todo, você não vai aprender nada novo nunca. Eu acho que nós, como futuros médicos, a gente tem que colocar na nossa cabeça que ajuda sempre é uma coisa que a gente vai necessitar. Então, assim, no futuro próximo, a gente vai estar em hospitais e a gente vai precisar, igual como foi falado no podcast o anterior pelo doutor, a gente tem que colocar a humildade sempre na nossa cabeça e, se necessário, você pedir ajuda. Ah, eu não sei. Olha, eu preciso de uma ajuda. O que eu posso solicitar para esse paciente? O que eu posso fazer por ele? Amigão, olha, eu preciso de uma ajuda em tal paciente, está com tal assunto aqui, tal anamnese deu isso. O que você acha do provável diagnóstico? Eu acho que isso vai ser um enorme progresso das pessoas, porque a humildade, ninguém, durante esses 6 anos, foi o que a gente falou, a gente não vai saber tudo. Sim. É impossível a pessoa entrar desde o primeiro ano e sair no sexto ano sendo o cara que fala assim, pô, eu sou o cara, bate aqui no peito e tal. Dá um Não. TP médico, Dá um gabarito. A gente vai precisar de amigos, a gente vai ter amigos, mas justamente amigos que, né, agregam conhecimentos para ajudar a gente também a formar um raciocínio clínico poxa, que é Gustavo, mais fala uma especialidade médica que trabalha sozinho. nenhuma. Não existe. Hoje em dia não Nenhuma. existe. Nenhuma. Não existe. E uma coisa até que a gente estava conversando e que às vezes o aluno ele não entende é que assim o conteúdo de medicina, o conteúdo que tem na faculdade não é fácil, ele é difícil. O professor que ele está dando aquele determinado conteúdo, ele bateu a cabeça várias e várias vezes. Então assim, não sou eu, não é você, não é ninguém que vai ler o negócio pela primeira vez e vai entender. Até porque o cara que está explicando ali, ele dá aquela aula ali muitas vezes há muito tempo. Então o cara, ele tem um domínio por aquilo ali. E o conteúdo não é fácil de você adquirir, sabe? E aí o que acontece? Às vezes a pessoa, ele olha a pessoa que está dando uma aula, vê que a pessoa consegue desenvolver bem o conteúdo, ele pega para sentar e estudar aquele conteúdo, ele vê que o negócio é muito complexo e aí desestimula a pessoa. E isso aí precisa ser dito para essas pessoas, sabe? Que não é fácil realmente, entende? Exato. Quem que pegou o Leninger pela primeira vez e achou maravilhoso? Pois é. Né? Eu mesmo fui uma pessoa que, quando eu fui fazer bioquímica pela primeira vez, eu fiquei desesperado. Eu falei assim, meu, vai ser a primeira DP da faculdade, vai ser da bioquímica já. E a primeira vez que eu peguei a bioquímica foi um transtorno. Só que daí eu tive que ter bioquímica de novo no mestrado, eu tive que ter bioquímica de novo no doutorado. Chega uma hora que vai. Só que você realmente precisa ter esse tempo e aceitar o seu processo também. Né? Se abrir ao conhecimento, né? Eu vejo que, assim, muitas vezes a gente quer saber uma coisa muito aprofundado e pro professor que está passando isso, às vezes parece que ele não está aprofundando muito também. Porque, por exemplo, que nem você falou, quanto mais você estuda, você vai saber mais, só que daquela coisa. Então, às vezes o cara ele sabe tanto de uma coisa que aí para ele, não, isso aqui é fácil. Tipo assim, o médio pro alto nível é muito fácil. E ele não tem a sensibilidade de pensar assim, será que o cara que pela primeira vez está passando uma bioquímica, o aluno vai entender de um jeito fácil? E eu acho que ter esse entender e saber passar a informação do mesmo jeito com que você entende ela e também transmitir para quem tem menos conhecimento é fundamental. E isso é uma coisa, mais uma vez, puxando o saco, que você sempre fez com a gente, que ajudou muito, porque a fisiologia, como é a base, como é que a gente vai saber o difícil se a gente não sabe o fácil? Exato. E ao mesmo tempo, se a gente tem alguém que sabe como explicar o difícil de uma maneira fácil, faz com que todo o resto abra um leque para a gente gostar daquilo. Exato. Eu acho assim que o mais importante, que é uma dica que a gente pode dar para o público aí, cara, é a questão assim, o processo é difícil. Para você chegar do primeiro ao sexto ano, o processo é difícil. A gente vai passar por professores bons, vai passar por professores ruins, mas a gente tem que ter sempre a humildade de querer entender qualquer parte do processo e nunca desistir. Porque a maioria dos alunos de medicina hoje em dia, no século XXI, que a gente está,
as pessoas, pô, levei uma patada do professor, porque eu acho que não tá dando certo a medicina. Cara, a medicina, assim como todos os cursos, tem um processo, é difícil, vai passar pessoas ruins, pessoas boas. A gente tem que entender isso, porque é o que a maior parte dos alunos eles pensam para desistir e nem sempre é o melhor caminho. Se é o que você sonha, vá em frente. Faça porque você gosta. Agora, se a pessoa não gosta, É que tem muito também um estigma. rever. Isso, tem que ter o estímulo direto de professores, tem que ter o seu estímulo. O estímulo da família eu acho que é o melhor, né, que a gente pode contar direto, né, porque, poxa, nossa família, a gente que tem uma boa base de casa, são os nossos maiores apoios e, né, isso é o que mais fortalece a gente, né? Com certeza. Mas o que eu tava querendo dizer é que tem muito um estigma também sobre o Ah, aluno da sim. medicina. Porque antes de eu entrar para dar aula no curso de medicina, você sempre escuta a mesma coisa dos seus colegas de trabalho. Ah, mas o cara faz medicina, se ferre. Ele estuda sozinho, ele não quer ser médico? Tem que estudar. Ah, o cara vai fazer medicina, ele tem que ralar mesmo, não sei o quê. De onde que foi que tirou isso? Tem que morrer livre. Mano, eu penso bem assim, você, Luan, escolheu fazer medicina. Poxa, eu não quis fazer medicina. Então, só por causa disso, porque você vai fazer medicina, muitas vezes você vai estar num curso, né? Se a gente for comparar hoje em dia a medicina com a biologia, que é o curso que me formei, o curso de medicina ele tem um prestígio muito maior, uma nobreza maior perante a sociedade, porque o médico hoje é realmente visto num patamar maior do que a maioria da população. Então, isso é um estigma que foi colocado. E justamente porque tem esse estigma com o médico, as pessoas que estão fora desse meio, elas querem pegar e jogar uma culpa sobre aquele aluno, entendeu? Então chega o professor e ele quer jogar uma culpa, fala assim, mas você não quer fazer medicina, Isaac? Então eu vou fazer uma prova para te ferrar, porque você vai ser um cara que você vai ter um reconhecimento maior da sociedade do que eu, então você tem que se ferrar, Isso entendeu? são os colegas que fazem isso. Exato. A gente vê, a maioria, poxa, tem muitas pessoas que às vezes o que eu imagino, elas fazem isso, mas a pessoa que faz essa profissão, o professor, eu acho que é um dom muito grande e deveria ser mais reconhecido do que a própria medicina, porque quem forma o médico é o professor, justamente, né? A gente nunca vai ter isso, principalmente no país que a gente vive, sabe por quê? Porque os nossos governantes, eu não estou falando do governo atual, do governo anterior, de qualquer outro governo, porque eu falo bem assim, que eu não tenho um partido, eu não tenho uma pessoa, eu sou oposição. Porque enquanto não estiver funcionando, eu vou criticar e eu vou criticar até chegar num ponto que eu acho que vai funcionar. E o nosso país hoje, se você olhar para um retrospecto nosso, o país não está interessado em você ser bem educado. Sabe por quê, Isaac? Porque se você for uma pessoa pensante, se você for uma pessoa que questiona, você vai começar a questionar os seus governantes. Entendeu? Por que a gente está num governo, nos últimos governos, vamos assim dizer, que foi um governo que tentou reestruturar o ensino médio e tirar algumas disciplinas, como, por exemplo, filosofia. Por que você quer tirar a filosofia? Para a pessoa não pensar, virar massa de manobra. Exatamente. Você acha que esse governo está querendo pegar e construir um cidadão pensante, ou ele está querendo construir uma pessoa que vai ser ignorante em vários pontos, para a hora que eu disser bem assim, Isaac, vote no fulano. Você não vai ter a capacidade crítica para saber se você vai votar ou não. E aí você vai votar. Avaliar as ideias, saber o que funciona, o que é melhor para sua área, para sua vida. Cara, pega a Alemanha. A Alemanha passou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou destruída. E a Alemanha, acho que foi uns 10, 12 anos atrás, o governo alemão parou e falou o seguinte: olha, agora a gente precisa reestruturar esse país. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai investir em massa no ensino fundamental. Perfeito. Os caras pegaram e investiram bilhões de dólares e fizeram uma reestruturação no ensino fundamental. Eles nem tinham começado no médio ainda, fizeram uma reestruturação no ensino fundamental, que a hora que esses alunos começaram a chegar no ensino médio, os índices de desenvolvimento humano do país Cresceram. Despencar. Cara, Subiram muito. exato. Onde que a educação não vai fazer diferença? Né? Onde, justamente, a importância da gente estar aqui discutindo isso hoje. Aonde que a educação não vai ser um fator? Ela sempre vai ser um fator. Só que vai depender de qual vai ser o estímulo, de como que esse fator vai ser utilizado realmente para quem está querendo aprender hoje em dia. E digamos que a base maior hoje em dia é os professores, né?
porque a gente passa mais tempo em escolas ou faculdades do que justamente na nossa própria casa. Só que aí a gente volta nesse mesmo ponto. O professor não vai ser valorizado, Não como a gente vai. está esperando que ele vai ser valorizado. Sabe por quê? Porque se você tiver num governo onde você está valorizando o professor, o que as pessoas vão crescer? Professor. E aí, se você tiver Aí um cai a monte de qualidade dos professor, professores também. mas se você tiver um monte de professor, um monte de gente pensante para poder ensinar, você não acha que você muda essa população? Você Sim, faz uma sim, população sim. crítica? E se você faz uma população crítica, será que é esse o objetivo que a gente quer? Seguindo esse mesmo raciocínio é a questão da medicina. A medicina aqui no Brasil virou agora uma massa muito grande. Por quê? Justamente porque o povo pensa mais na questão monetária, não porque gosta, e fala, poxa, eu vou para essa profissão porque é o que vai me render dinheiro e é o que eu quero ganhar e vai ser bom para minha vida. E o brasileiro é desse jeito, né? O que dá mais dinheiro É. é o que ele vai fazer. Aí vai ser o cara amargo. Então, É aquela pessoa que, por exemplo, vai fazer medicina e ela vai odiar passar aquelas madrugadas estudando, porque a gente passa muito tempo estudando. Tem vezes que a gente vai ficar ali semanas sob estresse altíssimo, sobre muita pressão, às vezes muita prova. A gente precisa passar, precisa entender. E se a pessoa ela não está disposta a entender que é o processo, como falou aquela hora, se ela não estiver disposta a entender que você tem que se sacrificar em prol de uma coisa que você sonha, que você almeja, você vai ser uma pessoa frustrada. Porque se você não gosta daquilo que você faz, se você não busca a medicina porque você pensa em ajudar o próximo, porque você pensa em satisfazer todos os seus anseios ali da parte profissional, você nunca vai ser feliz. Porque daí você vai viver num meio que é um meio arrogante, com muito ego, em que existe um estigma da sociedade, uma pressão da sociedade. Até o próprio professor pensa assim, ó, o aluno ele tem que estudar demais, então eu vou cobrar mais do que eu deveria. Então, assim, você tem que entender que é todo um ciclo, né? Que aquela pessoa ela tá dentro de um meio em que, se ela realmente almeja ser médico, ela tem que entender que vão ter dificuldades e que ela vai ter que deixar de fazer muitas coisas e vai ter que começar a fazer outras para viver, porque às vezes você deixa de dormir, você passa a estudar demais. E a gente ter uma organização do estudo é o que rege o sucesso. Eu penso que assim, a gente começar a se programar para estudar, ter uma maneira de como fazer revisões periódicas, fazer as coisas do jeito certo, também além da parte de pensar e fazer com que a gente entenda a questão governamental, mas o cara que pensa, o cara que se planeja antes de estudar, é o cara que não vai passar 10 horas num dia estudando e vai ficar ali assim, meu Deus, não estou conseguindo reter nada. É o cara que vou estudar 4 horas todos os dias, em vez de ter que estudar 10 num dia só. Porque 4 horas espaçadas, você dormiu, você associou, às vezes, até a parte ali auditiva, tá repetindo, tudo mais, Consolidação de memória. consolidação de memória, e vai começar a ter um processo muito melhor. Vou aproveitar e puxar até um gancho para o professor. O que você acha em relação à organização, que é o primordial para o aluno ele ser aquele cara que fixa bem, que consegue aprender e assimilar, fazer conexões entre os conteúdos, que vai bem na prova e que pode levar ele a ser um cara diferencial, que não é o cara que só decora, é o que aprende, aplica e vai ser um bom médico lá no final. Olha, primeiro que eu acho que, como a gente estava falando, que a gente até começou a falar antes, que o nosso sistema de avaliação hoje, ele não é um sistema de avaliação que vai pegar e vai considerar realmente se aquele aluno tem capacidade ou não. Porque às vezes um aluno pega e fica um ano inteiro, 1, 2, 3, 4 anos fazendo cursinho para entrar numa determinada faculdade, e aí, e se no dia do vestibular dele acontecer alguma coisa? E sei lá, se a mãe, sei lá, acontecer alguma coisa. Eu mesmo, quando fui fazer o vestibular para a Unioeste, onde eu entrei, na segunda fase, o meu avô paterno, o meu avô materno, ele faleceu na madrugada. Só que a minha mãe, minha família teve o feeling de não me trazer essa informação, porque eu fiz a prova de manhã, e aí quando eu saí da prova, eles foram me buscar. E se eu tivesse recebido essa informação antes? E se eu, nesse dia que eu fui fazer essa prova, eu não tivesse essa capacidade de ter passado na prova? A minha vida hoje poderia ser melhor, seria diferente de qualquer forma. Mas essa forma de pegar e fazer essa avaliação, será que ela está sendo uma forma justa? Porque eu discordo que um vestibular capacita você, Luan, você, Isaac, Gustavo, a pegar e entrar num determinado curso ou não. Então a gente já começa com uma falha justamente com a forma de avaliação. E é justamente por conta da forma de avaliação que a gente tem hoje que a gente tem alunos que não se formam adequadamente.
Porque aí não tem esse planejamento. Porque aí esse aluno vai precisar fazer o quê? Isso que você falou. Vai ficar 10 horas num dia, ó, decorando aquela informação, porque ele tem uma prova para fazer. Mil conteúdos. Exatamente. Você vai ter que engolir tudo aquilo ali, e aí é a hora que bate o desespero, é a hora que o aluno começa a ir atrás de tentar usar uma Ritalina, um Venvance, entendeu? É aquele aluno que ele vai comprar energético de fardo para passar o dia tomando aquilo ali, entendeu? Então, Isso pode ser benéfico para o aluno, né? Exatamente. Isso fez com a Danai. é justamente isso que a gente estava falando, que você precisa de um descanso para ter uma consolidação de memória. Então, tem que ter um planejamento. Eu acredito, né, que a melhor forma hoje em dia de você estudar e saber realmente em que nível você está é conversando com um colega. Porque é uma coisa que eu comecei a fazer quando eu comecei a ser professor. Por quê? Durante a graduação, eu acabava fazendo estágio, mas fazia estágio no ensino fundamental e tudo mais. No mestrado, você até faz um estágiozinho ali na graduação, doutorado também. Mas quando você começa dentro de sala de aula, muitas vezes você acaba trazendo uma informação para o aluno que é uma informação que muitas vezes nem você teve. Eu dei aula de neuro para vocês, da visão, por exemplo, da fisiologia da visão. Poxa, aquela aula me tirou o sono, porque eu passei, sei lá, quase um mês estudando aquela aula do nível de complexidade que ela tem. Só que eu não tive isso na graduação. Só que como eu tenho uma base da fisiologia, eu consigo pegar e pegar um assunto novo e me aprimorar naquilo. Só que aí, como que você sabe se você realmente sabe aquilo? Pega uma pessoa de fora, vamos pensar que o Gustavo aqui não é da média, sei lá, faz engenharia. E eu vou pegar e falar assim, Gustavo, você sabia que o teu olho funciona dessa forma, não sei o quê? Tem uma conversa. Sim. Uma conversa, entendeu? Conversa com a pessoa. Que se a pessoa conseguir te entender, é porque você sabe. Agora, se eu trouxer uma informação decorada para você, eu te trouxer e você não conseguir assimilar aquilo, é porque você não aprendeu. Entra mais uma vez a humildade. Eu faço muito isso com o Isaac. O Isaac tá um semestre na minha frente, quem não sabe. E sempre que eu quero saber como é que vai ser o próximo semestre, o próximo ano para me preparar, eu converso com ele. Ou às vezes eu quero saber se eu sei de um assunto, ou eu quero aprender sobre um assunto específico, eu pergunto, Isaac, o que que você acha sobre isso? Ou eu explico uma coisa para ele e falo assim, tá faltando alguma coisa? E é muito legal ter esse feedback de alguém que tá ali na sua frente, que já sabe mais, porque a gente acaba sempre aprendendo. Eu sempre aprendo muito com o Isaac, e a gente acaba tendo essa relação. E isso não quer dizer que vai ter coisas que eu não vou saber mais que ele. Exato. Até, tipo assim, por exemplo, do esporte, coisa que eu gosto. Às vezes eu sei alguma coisinha mais que ele. Mas, às vezes, tipo assim, vascular, uma coisa que ele estuda muito, que até porque o irmão dele é cirurgião vascular, ele sabe um pouquinho mais. Então, eu sempre vou aprendendo e a gente ter esse feeling, essa humildade, ajuda muito a gente a completar o nosso conhecimento. É aquele negócio que a gente falou, que você precisa pegar e você precisa ter uma troca, você precisa fazer, você precisa ter uma junção de informações ali, porque ninguém sabe de tudo. E aí, em que momento, né, da construção da nossa sociedade foi que você mostrar uma fraqueza é um problema? Não existe, cara. Se você não sabe sobre aquilo, conversa. Eu fazia muito isso, né? Quando eu estava na medicina lá no Sesumar, com o Jean, né? O professor Jean. Chegava e falava assim para ele, Jean, olha aqui, tá vendo esse slide? Nesse daqui eu vou falar isso e isso daqui. Você entendeu? Ele fala assim, entendi. Você entendeu? Então explica para mim. Explicar. Eu falo para ele, então você entendeu? Então explica para mim. Ele fala assim, não sei o que, não sei o que. Fala, bom, se você quer... O Jean, né? Para quem não sabe, o professor Jean é imunologista. Então, se você que é de outra área, você conseguiu dar um feedback daquilo e entender, quer dizer que eu vou ter a habilidade de ensinar meu aluno. Sim. Porque muitas vezes o que acontece é do profissional ser colocado de última hora dentro de uma sala de aula e ele tem que se virar com aquilo. E a hora que ele bate de frente com o aluno pergunta, acabou. Desestrutura ele, o resto da aula dele vai estar cagado. É aquele professor que fala assim, eu não respondo pergunta na aula, só no e-mail. Né? Com certeza ele deve ter alguns. É assim, não me perguntem depois da aula. Não só me no chama no e-mail. WhatsApp. Me chama no WhatsApp, só no e-mail, porque daí tem o tempo de estudar para responder a pergunta. Realmente, cara. É isso que acontece a maioria das vezes. O professor não detém o conhecimento simples de poder ensinar o aluno. Quando é questionado, aí... Uma coisa interessante até que é o que a gente está falando. Isso aí chama de método Friedman, que é esse método que você tem de você explicar o que você aprendeu, sabe? Então, quando você tem a capacidade de explicar, porque você tem um domínio daquele conteúdo muito, muito, muito grande. Então, o professor, para ele estar lá, ele precisa saber muito daquele conteúdo, sabe?
E é justamente entra no ponto que o professor falou. O professor que vai de última hora, ele não consegue pegar. Da mesma forma que o aluno que estuda de última hora para a tutoria, ele começa a falar tudo embolado Sim. na tutoria. Ele começa aqui e termina lá na China, Exato. quando ele está falando. Por quê? Porque ele não consegue explicar o que ele aprendeu, porque ele não entendeu Não. o que ele está falando, sabe? Só que isso aí, quando a pessoa ele tem uma noção que isso aconteceu, ele consegue olhar para si e ver realmente, cara, eu não estou explicando isso aqui bem, porque eu não estudei bem, eu não sei isso aqui bem. Então eu preciso rever isso aqui, Uhum. entendeu? Então o cara fazer uma autocrítica, sabe? Fazer uma autoavaliação de si, eu acredito que é fundamental, sabe? Crucial, crucial. Aí o ponto que eu citei aquela hora. Ninguém vai sair sabendo tudo. Não tem como. É impossível isso. E outra coisa, e uma coisa que vai ser interessante. Pessoal, voltando aqui, a gente teve que fazer uma pausa técnica, basicamente porque tava caindo o mundo, chovendo pedra, e o papo tava muito legal, a gente inclusive continua conversando aqui, mas por conta de a captação do microfone ficar ruim, por conta de muita chuva e tudo mais, a gente achou melhor parar um pouco. Então, voltando aqui, eu vou voltar em dois pontos que eu achei muito interessantes da nossa conversa e que eu acho que realmente a gente teve um papo que desenvolveu legal em cima disso. Primeiro, o aluno, tanto o aluno quanto o professor, eles têm que ter a humildade de reconhecer as lacunas do conhecimento e saber que a gente nunca vai saber tudo sobre tudo. A gente precisa entender que a gente é um ser que vai se aprofundar em algo, mas que nem sempre isso vai ser suficiente para uma área que a gente está começando a aprender agora. E segundo ponto, a organização é fundamental. Então, se a gente se organiza para aprender e não deixa as coisas de última hora ali para querer buscar um conhecimento, sendo que você não tem um tempo hábil para memorizar, para fazer a consolidação dessa memória e para depois poder explicar, usar os métodos ali ativos de revisão e também de autoexplicação, né, que o Isaac citou, você não vai conseguir avançar. Porque para a gente extrair o máximo de uma faculdade de medicina, precisa saber estudar. E se você não tem uma organização, não tem uma base disso, e não tem nem a humildade de reconhecer isso, não vai dar certo. Uma hora vai dar ruim, se não for numa prova, vai ser na frente de um paciente. Então, assim, tenha humildade, porque isso faz a diferença. Professor, vamos continuar. Né, eu achei interessantíssimo isso que você falou, porque às vezes eu fico me perguntando assim, tá, às vezes o aluno tem dificuldade para se organizar para estudar, mas às vezes eu paro e penso bem assim, cara, você teve, sei lá, uma semana de aula, não teve nada nessa semana de aula que te despertou interesse para querer ler mais sobre aquilo? O que dá 20, 30 minutinhos do seu dia para Cara, você pegar, olhar e falar assim, poxa, isso você tá aqui fazendo é medicina, fascinante. você tá cara. estudando o corpo humano. Tipo assim, quando você teve aula a semana inteira e você não achou um assunto que você falou assim, poxa, Isaac falou de tal coisa, eu vou querer saber mais daquilo. Mas, Se professor, você passou a semana inteira e você não fez isso, até sai. nós, Você tá no curso errado. Sim. até nós alunos chega num ponto que a gente tá naquele feeling, tipo, tá presente na aula como o corpo e a alma tá lá no outro lado. Tá lá longe. E às vezes nessa aula, cara, roda muitas coisas que você sabe e que você quer aprender, que instiga o aprendizado, porém, você não dá o tempo de poder começar a estudar para essa coisa. Você deixa tudo para a última hora. Então, essa matéria que às vezes poderia ser fácil para você, fica difícil porque você fica naquele apavoro, aquele feeling, nossa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir terminar de estudar? Será que eu sou capaz o suficiente para conseguir chegar nesse meu objetivo de tirar pelo menos um 6 na prova, que é a média que eu preciso tirar para conseguir ir bem? Mas, sim, não é isso. O estudo ele tem que ser recorrente, ou seja, aula e estudo. Aula e estudo. Até porque a gente, como alunos, a gente tem tempo. A nossa agenda de semana tem muitos horários vagos, os quais a gente, pô, o professor deu aula, você tem que sentar lá, pô, agora esse é o meu objetivo, eu vou sentar aqui e vou aprender. Isso. Eu vou me forçar a aprender. Porque normalmente a gente fica muito naquela zona de conforto. Uhum. Ou seja, a gente quer ter a aula, beleza. Quando chegar lá perto da prova, daqui uma semana tal, antes da prova, eu vou lá, eu vou dar uma revisada, porque eu sou bom e eu vou conseguir meus objetivos. Mas não é bem assim. Porque, vamos supor, um aluno ele quer usar um bimestre inteiro, uma semana antes, que é uma coisa que é impossível. É impossível, você não retém esse conhecimento. Você não tem essa área que vocês falaram de você parar, ler, entender, explicar.
Com certeza. E conseguir bem, não dá tempo. Senhor, Você só como vai que- lá e não obtém Professor, como que você sugere para a pessoa se organizar mesmo em relação ao estudo? Cara, ó, esse negócio que eu tava falando pra você do interesse, até completar agora que o Gustavo, com a fala do Gustavo, eu acho que isso é uma coisa que, tipo, eu acho, assim, que, tipo, é inicial, sabe? Que a forma de você se organizar para estudar, não existe uma fórmula mágica. Não é porque funcionou pro Luan que vai funcionar pro Gustavo. Cada um tem uma forma diferente de estudar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu preciso ler. Então, eu preciso pegar o livro para ler o livro, eu preciso pegar o artigo para ler o artigo. Muitas vezes tem alguma informação que às vezes você assiste num vídeo, alguma coisa, que até pode me contribuir, mas eu assistindo aquele negócio ali, eu não vou aprender da mesma forma. Então existe, cada um vai ter uma forma diferente, mas aí você tem que procurar justamente a sua lacuna. Porque muitas vezes, principalmente aluno de primeiro ano, chega muitas vezes no PBL, na tutoria lá, e tem dificuldade de se entrosar, né? O Gustavo está chegando agora aí na tutoria, muitas vezes tem dificuldade de se entrosar. E aí os alunos muitas vezes me procuram para falar assim, e aí? Como é que eu faço? Tem alunos hoje que eu faço acompanhamento e mentoria diária, que às vezes o aluno ele fala assim, cara, eu só queria poder entrar na conversa e discutir com todo mundo e eu não consigo. Mas muitas vezes o aluno não consegue porque falta nele o interesse naquela determinada informação. É o que eu estava falando, você teve uma semana de aula. Não teve nada que te interessou naquela semana? Não precisa você pegar aquela semana inteira e você reassistir aquela aula, você ler 15 capítulos do livro que teve das 15 aulas que você teve. Você não precisa fazer isso. Só que muitas vezes você pode pegar e procurar um ponto de interesse. Porque, Luan é uma pessoa que gosta bastante de exercício físico. Então, você se interessou por uma aula que falou de exercício físico. É isso que você se interessa? Lê disso. Lê disso. Sabe por quê, Luan? Porque a hora que você estiver lendo sobre exercício físico, vai chegar um momento que ele vai falar bem assim, a gente vai ter aqui uma interleucina 10. Pô, o que é interleucina 10? Parei na interleucina 10, nisso daqui porque eu estou interessado no exercício. Mas surgiu a interleucina 10. Então eu vou lá e vou pesquisar agora sobre a interleucina 10. Li sobre ela, volto para o assunto que eu me interessei. Foca no que você se interessou. Não importa qual dos assuntos que é. Porque na medicina não tem como nada estar separado. Então tudo vai estar de uma maneira completamente integrada. Então foca no seu interesse. Porque o seu interesse vai fazer você aprender a estudar. Porque a dificuldade maior que a gente tem hoje é que o aluno sai do ensino médio, onde ele está num método completamente tradicional, onde ele muitas vezes nem pode ficar perguntando muita coisa. O professor chega, cospe aquele conteúdo, e ele tem que estudar aquele conteúdo, tem que decorar aquilo, porque ele tem uma prova para fazer. E quando você chega num PBL da vida, você fica travado, porque você nunca foi colocado numa situação onde é você que tem que ir atrás daquela informação. Não é você que tem que ter o próprio interesse. Então, descubra esse interesse. Você não precisa gostar de tudo, você pode gostar de uma coisa. E vai atrás daquilo, porque como tudo vai estar interligado, você vai conseguir a partir daquela informação. E justamente essa identificação de lacuna no próprio conhecimento é que acontece e que é muito vista quando o aluno chega nos últimos anos e ele precisa fazer TCC. Aí o cara chega para você e fala assim, professor, queria muito que você me orientasse, gosto muito de você, mas eu não sei nem o que fazer. Eu falo assim, tá, mas vamos pensar então, a gente precisa encontrar uma lacuna, porque hoje em dia o que mais tem é TCC que não serve para nada. Não é? Eu já cansei de aluno me procurar para falar bem assim, quero fazer um TCC para ver o uso de Ritalina no aluno de medicina. Pô, isso daí já tem um milhão de coisa. Você vai fazer o que com isso daí? Para engavetar? Eu não vou pegar e gastar o meu tempo, porque a faculdade não paga a gente para isso. Então eu não vou gastar meu tempo para te orientar, Isaac, para você saber quantos alunos usam Ritalina. Eu não estou nem aí para a quantidade de aluno que usa Ritalina. Se eu quero saber, tem um monte de artigos já que saem. Aonde que está a lacuna nessa informação? Que ponto que você não encontrou na literatura? E aí o aluno não consegue encontrar um ponto para ele pesquisar sobre aquilo, porque ele não aprendeu antes a estudar. Ele não aprendeu a ir atrás dessa própria informação, sabe? E a base, a importância da base está aí, e eu vejo isso com muita frequência. O aluno que realmente estuda pelo livro antes de buscar aprofundar no artigo é aquele cara que vai ver que muitos livros vão falar assim, supõe-se, postula-se que. E quando você vê essas palavras, você já fala assim, opa, uma lacuna, vou estudar isso, vou buscar fazer um trabalho, um artigo. Porque tem muita coisa que não é certa na medicina. Muita. Que é feito por base de suposições e o que funciona. Por exemplo, tem muita coisa até mesmo na farmacologia que a gente vê, isso aqui funciona? Funciona. Por quê? Porque age nisso, nisso e nisso. Tem um receptor aqui. Tá, mas
o mecanismo exato. Você sabe como é que funciona? Não. Por quê? Ah, porque não dá para acessar o cérebro humano aqui, porque você teria que abrir uma pessoa para ver. Ah, beleza. Fizeram no rato, funcionou e passou para o humano. Funcionou? Beleza. Agora, mas e se você conseguir achar um outro exame que consiga visualizar aquilo sem ser invasivo? Então a gente é buscar saber as lacunas e interpretar isso na base do estudo, aí não vai faltar conhecimento para a gente buscar, nunca vai faltar. Cara, que é o melhor exemplo que a gente pode ter da atualidade com isso? Ozempic. O Ozempic foi desenvolvido, se eu não me engano, o Ozempic foi desenvolvido por um laboratório da Noruega. O Ozempic funcionou tão bem, que é a base da semaglutida, semaglutida? Semaglutida. A base da semaglutida, que isso já era conhecido. Todo mundo já sabia que a semaglutida funcionava para o diabetes. Só que os caras, o que eles fizeram? Eles pegaram uma coisa que já funcionava naquilo, e eles falaram assim, e se a gente testar na obesidade? E eles simplesmente pegaram aquilo que já estava sendo trabalhado na diabetes e aplicaram isso na obesidade. E o negócio deu tão certo que simplesmente o Ozempic mudou o PIB da Noruega. O país hoje, o governo do país investiu massivamente num grande laboratório para produzir o Ozempic. Porque hoje em dia a obesidade é uma das doenças não comunicáveis que mais mata no mundo. Então, se você consegue disponibilizar à população alguma coisa que vai fazer ela emagrecer, vai fazer ela perder esses quilos, né, que estão sendo prejudiciais para ela, poxa, massa pra caramba. Os caras inventaram uma coisa nova? Não. Eles simplesmente pegaram uma informação e aplicaram em outro ponto. É o Os off-label diferencial, virou tratamento para uma outra. é o diferencial ele sendo básico, complexo, é o que atrai o povo. É isso. Você entende que os caras, eles não fizeram nada de novo. Eles pegaram um mecanismo de ação, que a semaglutida é um análogo de GLP-1, e eles simplesmente falaram bem assim, e se a gente pegar e inibir a fome do obeso? Ou, né, não precisa nem ser obeso, sobrepesado. Se a gente inibir a fome dele? E olha a revolução que o Ozempic está fazendo hoje no mundo. Ontem mesmo eu estava lendo uma reportagem que saiu no The New York Times, falando que nos Estados Unidos hoje já está tendo sobra de alimento no supermercado por conta da utilização de Ozempic. Olha que mudança que os caras fizeram no mundo com uma coisa que todo mundo já sabia como funcionava, só não aplicou naquilo. E eles pegaram alguma informação mega complexa, mega aplicada. Não, foi a base. Eu já vi, Foi a fisiologia. eu já vi uma questão assim de um estudo que teve de uma médica que chegou, selecionou, acho que foi 6 pacientes, se eu não me engano, e esses 6 estavam com problemas para dormir. Aí ela falou assim, vocês estão com problema, estão tomando uma medicação, tal, para dormir? Estamos, mas não está resolvendo de jeito nenhum. Beleza, ela foi lá, ela desenvolveu uma cápsula, deu para eles e não contou o que tinha na cápsula. Para você ver como às vezes funciona o nosso sistema nervoso, né? Aí foi lá e deu para os pacientes, estamos direto por 4 dias, se notar uma diferença, vocês falam. Aí desses 6 pacientes, 5 notaram a diferença e 1 não. Aí chegaram no consultório e falaram, doutor, deu uma diferença muito grande, o que aconteceu? O que tem nessa fórmula? É só um pouquinho de açúcar que eu coloquei mandei fazer numa cápsula, vocês tomaram e vocês viram que o problema às vezes está no sistema O nervoso placebo? e não no problema em questão de dormir. Sim. É um estudo fascinante. Claro, imagina. O placebo funciona e vai funcionar sempre. Sim, com certeza. É muito fascinante. E voltando naquele engajamento que o Luan até estava falando, e o senhor estava falando também, bacana assim que eu, no meu próprio contexto, ao entrar no PBL, obviamente na minha turma eu fui super acolhido, mas também eu tive que ir atrás do povo para poder me situar na situação e pedir ajuda, né, a humildade de poder me ajudar, como que eu poderia me alocar no meio deles, tal, para buscar um dia ser igual, né? E isso foi um diferencial muito grande. E outro ponto que eu gostaria de comentar é, por exemplo, o estilo de métodos de estudo que a gente estuda normalmente juntos. E, cara, é fascinante, cada um tem um modo de estudo que, por exemplo, eu tenho bastante dificuldade, porque eu sou um pouco TDAH, para poder assimilar, entender, e para mim tudo bem, mas eu preciso de um tempo a mais de estudo. Só que às vezes eu vejo o Luan completamente diferente. Ele cata o negócio, ele começa a ler,
ele já sabe o negócio inteiro. Ele meio que, sei lá, é uma memória fotográfica. Uhum. Porque é fascinante, cara. Cada um tem o seu estilo e poxa, assim como ele adquire mais conhecimento, não vai ser por isso que eu vou falar assim, pô, cara, eu vou ficar com ciúmes de você, que você é mais inteligente. Não, eu vou parar, vou colocar como lugar de aluno e falar assim, ô, Lô, você que entendeu essa parte, como é que eu posso redirecionar o meu estudo para poder entender mais as coisas? Ô, Lô, eu não estou entendendo essa matéria, pode me ensinar? E ele também tem a humildade dele de falar assim, ô, cara, beleza, vou te ajudar. O que que você está com dúvida? O que que tá faltando? Vamos estudar junto aqui, ó, que esse é o método. Eu tive uma professora que me orientou, inclusive, no mestrado, que ela sempre falava uma coisa em aula: ciência não se faz sozinha. Ela sempre falava isso. Toda vez que alguém falava, você falava. Ela sempre repetia essa frase: ciência não se faz sozinha. E aí, muitas vezes, o que acontece é do aluno realmente chegar na tutoria e ele não querer compartilhar aquela informação. Ou ele não querer compartilhar alguma coisa. Muitas vezes ele coloca um slide lá e coloca um artigo lá com uma informação que ele quer guardar para ele. Porque aí ele vai fazer o quê? Ele vai surpreender o tutor que está lá com ele. Porque ele vai mostrar que ele sabe mais que toda essa galera que está aqui. E aí, muitas vezes, às vezes os alunos ficavam até irritados comigo, que eu pegava e eu fazia na tutoria. Eu falava assim, passou o slide? Fala, não é o aluno que vai falar. Isaac, fala você. Ué, tutoria não é um grupo? É. Todo mundo tem que saber a Tem mesma que saber coisa. explicar a imagem do outro. Exatamente. Você tem que estudar o conteúdo como um todo. E se o Isaac falta, quem vai falar? Esse é o Luan, né? Que trouxe aquela falta, quem vai falar? Entende? Esse compartilhamento não vai te É prejudicar o em estar nada. por dentro de tudo que acontece, né? Porque realmente é esse feeling. Você pegar, bom, colocou um slide aqui, beleza. Todo mundo tem que saber explicar. Usa isso, sabe? Esse método é um método. O PBL ele não veio do nada, né? Hoje em dia, o governo federal mesmo ele incentiva que todas as faculdades que abriram de medicina, não lembro, foi 2000 e alguma coisa para frente, todas elas precisavam seguir o PBL justamente por conta disso, da importância do PBL. Hoje, a Unicesumar mesmo demorou tempo para abrir a medicina aqui, porque eles foram para grandes universidades e estudaram realmente como aquilo funcionava. E o PBL funciona muito bem. A diferença é que muitas vezes as pessoas não sabem aproveitar aquilo. Como muitas vezes não sabem aproveitar uma aula, não sabem aproveitar um privilégio que ela tem de poder estar num lugar bom para ela poder fazer aquilo tudo. E às vezes falta realmente essa entonação para chegar num ponto comum. O próprio interesse, professor. O próprio interesse, não só o interesse, mas assim, a forma como uma pessoa enxerga tudo aquilo, sabe? É uma coisa que vai girando sobre o que a gente está conversando aqui desde o começo. Por exemplo, se eu acho chato, se eu não me interesso por nenhum assunto que eu tive durante a semana inteira, como que eu vou ter vontade de estudar, sabe? Será que você está assim, fazendo o curso certo? Pois é, não só isso, mas assim, é aquela questão todinha que a gente sempre vem falando aqui, sabe? Não é fácil estudar e a gente nunca vai gostar de uma coisa que a gente não sabe fazer. Então, é uma coisa que justamente você vai fazendo dia após dia, vai melhorando dia após dia e você tem que entender que você tem que valorizar esse processo, entendeu? Você tem que começar a gostar disso. Porque se você não fizer isso, se você não gostar disso, infelizmente, vai ficar cada vez mais difícil, cada vez mais desgastante aquele estudo, aquela aula que você vai, poxa, que aula chata. Não Eu tô dá aqui para agora. pular o progresso. Uma trajetória, não tem como você pular uma etapa. Não dá. É só você perceber que a maioria dos estudantes hoje em dia, não só os estudantes, mas assim, às vezes também, então até os professores que passaram por nossos lugares de estudantes são infelizes. Porque normalmente a gente chega num ponto em que nada na nossa vida vai ser mil maravilhas. Nada é. Então assim, pô, tem um negócio chato, cara, isso aí a gente vai passar por várias situações. A vida Várias adulta é situações. isso, né? E você, por exemplo, vou usar você. Cara, você saiu de uma faculdade que era método clássico, você nunca teve contato com o PBL e entra de novo a questão da humildade. Você chegou e falou, que nem se disse ali, você falou assim, vamos estudar junto para eu aprender como é que faz isso, como é que faz aquilo, qual que é o estilo de prova, o que mais cai, como que geralmente é. A gente vai se direcionando, a gente ter uma rede ali de pessoas para ajudar, e você vê que é um ciclo, né? A gente pergunta pro professor, aí às vezes eu pego ali, peço uma ajuda pro Isaac, aí eu aprendi um negócio de um jeito certo, vou lá e passo para você, depois você vai passar para outra pessoa. Então a gente tem, além de toda essa humildade, tem uma rede de pessoas que a gente pode contar, e ao mesmo tempo a gente buscar também o conhecimento integral, ajuda demais, ajuda muito a gente a evoluir. O PBL em si,
a taxonomia de Bloom, né, que guia o PBL, e o fato daquele método que faz com que você faça uma explicação. Então, para você explicar para alguém, você tem que ter um domínio daquilo. Senão, na hora, vai travar. É a melhor coisa que tem. Justamente pega um negócio que você estudou, explica para uma outra pessoa e questiona para ver se ela realmente entendeu. É a método mais fácil que tem de você saber se você aprendeu Com aquilo. certeza. E às vezes a gente tem vários métodos assim, igual o PBL, que normalmente a gente estava falando do tipo ideal de ensino. Não tem um tipo ideal de prova, isso aí não existe. Às vezes eu posso ter facilidade de falar, mas posso ser ruim em provas escritas. Ou às vezes eu posso ser bom em provas escritas, mas ser ruim falando para as pessoas. Então, acho que tem que criar novas margens para ver novos objetivos de como avaliar os alunos, porque nada se resume a um papel. Você pode ser ruim aqui, mas pode ser um médico Um ótimo excelente médico, com lá certeza. na frente, porque não se resume em uma nota que te diz o que você vai ser, entende? É o lá na frente, o feeling do negócio, se você gosta realmente, são essenciais esses objetivos para que o aluno se dê bem no futuro como um médico profissional, em qualquer área, na verdade, não precisa nem ser da medicina. Qualquer área, a pessoa se dá bem quando gosta, quando tem um interesse e quando vai atrás. Uma coisa até pegando que o Gustavo falou, completando ele, uma coisa que eu nunca me esqueço que um professor falou para mim uma vez. Veja, Mas, ó, o paciente, a gente está em medicina, né? A gente está falando de medicina. A medicina é para ser centrada do paciente, sabe? E a gente falou de protocolo, a gente falou de paciente agora. Então, assim, o protocolo, ele nunca pode ser 10. Sim. Ele nunca pode ser a coisa que a gente tem que fazer. Porque o paciente, que é o objetivo principal da medicina, ele sempre é 10. Ele sempre é o mais importante da interação. Então, nunca um protocolo ou um determinado conhecimento vai servir para todas as pessoas e nunca isso é assim. Então, a medicina, por si só, ela não é uma ciência exata, como a gente vem falando desde o início até o final da nossa conversa, sabe? Então, a gente ter essa noção que a prova, como o Gustavo falou, ela, tipo assim, ela não avalia, ela não diz quem vai ser o melhor profissional, porque o profissional ele vai trabalhar com pessoas. Então, você ter isso como noção na sua cabeça vai te direcionar e vai fazer com que você pense no que realmente vai ser importante para a sua prática clínica ou que não vai ser importante para a sua prática clínica. se a gente for sumarizar alguns pontos da nossa conversa ali, a gente vai chegar, acho que é um consenso entre nós quatro, que o cara que ele gosta do que faz, vai atrás, é humilde e reconhece as lacunas, é o cara que vai se destacar, né? Que o foi aluno aquela primeira, perfeito. é o aluno perfeito. É o que a gente foi, eu perguntei lá no começo, professor, o que o aluno precisa fazer para se destacar? Acho que são esses pontos, né, que a gente chega em comunhão, eles agindo entre si, para o cara buscar e ser sempre melhor, porque ninguém vai ser perfeito e mesmo que a gente busque, a gente não vai ser perfeito. Pode se aprimorar, mas nunca vai chegar E num nunca ápice. queira ser perfeito. E isso é um problema muito grande, porque muitas vezes as pessoas buscam uma perfeição. Cara, eu tenho pavor de gente perfeita. Você já imaginou que coisa mais chata do mundo se eu chego aqui e vou fazer uma piada com o Isaac fala assim, não, mas Isso é espera aí, sem graça, a gente não né? pode falar dessa água, porque essa água é de uma marca diferente. Pô, cara, coisa chata. E outra, a gente tá querendo o quê? Formar um aluno perfeito? Não. Esse aluno perfeito, será que ele vai ter o paciente perfeito lá para ele atender? Vai. O cara acha que ele vai sair da faculdade com tudo decorado, que isso é uma grande realidade que vocês vão encontrar assim que vocês saírem, que vocês vão sair e vão perceber que você não sabe nada. Fazendo Isso é a primeira coisa. É. Você começa a trabalhar, você vai falar assim, pô, achei que eu saí da faculdade achando que era bichão. Ah, nossa, acabei de formar, Tô bravo. agora... Não, vou entrar nesse mestrado aí, porque agora que eu já sei tudo, mestrado vai ser tranquilo. Percebo E você sai e percebe que não sabe de nada. E a hora que você tenta esse ciclo completo e essa perfeição, você vai perceber que na hora que você for precisar usar, você não vai conseguir. Vocês, eu faço uma pergunta em decorrente diário, vocês observam, esses alunos fodões, eles chegam a um nível clínico forte ou não? Porque normalmente a maioria deles que se acham os bambambam começa a ir para a área do laudo. O laudo, o rádio, porque normalmente eles são as pessoas mais introvertidas, eles não querem muito o Contato com leque pessoas, né? médico-paciente, assim,
que é realmente o feeling que, né, pelo menos eu busco, né, as especialidades de vocês também buscam a questão que vocês escolheram, né, para puxar um leque com o paciente, né, e não ficar, tipo, resguardado em um lugar assim para apenas fazer um laudo, ficar nesse feeling mais centrado, fechado. Tem que ser humano. O médico tem que ser humano. Eu vou aproveitar então para encerrar nossa discussão, agradecer grandemente ao professor por participar, por abrir a sua agenda aí para estar aqui com a gente hoje. Foi muito legal a nossa conversa. A gente pôde aproveitar, aprender e refletir muito sobre muitas coisas, sobre política, sobre questão de comportamento, sobre humildade. Então, professor, muito obrigado por se dispor. Um agradecimento aí. E vamos fazer mais episódios juntos aí no futuro. E não se esqueçam aí, você que quer aprender um pouco mais da fisiologia do exercício relacionada ao esporte da fisiculturismo, da musculação em relação a hormônios e esteroides, acompanhe aqui dia 17 de outubro de 2023, vai ter o curso do Dr. Rodrigo, que vai explicar muita coisa e vai ser uma noite inteira, né, de muito conhecimento. Vai, eu já avisei todo mundo que a gente vai começar às 7, mas a gente não tem hora para parar. Porque o outro curso também, a gente começou às 7, era quase meia-noite, eu tava lá falando ainda. Como vocês devem ter percebido, eu não canso de falar. Isso é bom, isso é bom. Quer dizer que tem muito conhecimento. Beleza, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Sejam muito bem-vindos sempre ao Med Conversa e acompanhem porque é só o começo. Deixa o like e se inscrevam. Um abraço.